Galera, a gente continua nessa fase de episódios aí de infância, né? E a gente tem falado muito do Chaves, e principalmente do Seu Madruga, né? Porque era um personagem, são personagens que cativou muito a nossa infância. A gente vai contar aqui uma curiosidade do Seu Madruga, que é o Ramon Valdez, e do Edgar Vival, nosso eterno Seu Barriga, né? E ele revelou ali numa entrevista que ele deu ali pro programa da Luciana de Mendes, qual foi a última conversa que ele teve ali com o Seu Madruga na vida real. E antes disso, né, a gente lembra muito do seriado Chaves, porque assim, o Seu Barriga, ele era visto ali como dono da vila, como um cara rico, como um cara de posse e tal, né? Mas também ele tinha um lado bem legal, né? Ele parecia ser uma pessoa ali que, de certa forma, tentava fazer sempre o melhor ali para os seus inquilinos, principalmente para o seu Madruga, a quem ele sempre falava que ia despejar, despejar, despejar e sempre dava uma oportunidade, né? Lembra do episódio que o seu Madruga não tem como pagar aluguel? E aí o seu Barriga desconta ali uns 2 meses de aluguel pro seu Madruga pintar a vila, né? E teve outras situações, né, que o seu Madruga dá uma casimira para ele, aquele pano bem bonito pro seu Barriga perdoar 1 mês de aluguel. Então, no fundo, o seu Barriga sempre criava um jeito ali para perdoar o seu Madruga e dar uma oportunidade. Teve um episódio que eu lembro que o seu Madruga não dormiu em casa, mas ele dormiu no pátio da vila ali, colocou suas coisas ali no pátio da vila em frente à casa e dormiu, né? E o episódio que de fato a gente pensou que ele ia ser despejado foi o episódio que o seu Madruga começa a relembrar o passado, né? E aí nesse episódio tem vários momentos ali da infância dos personagens, quando o seu Madruga relembra o momento que ele é lutador de boxe, e aí o seu Barriga de fato revela que não vai despejar eles porque eles não teriam para onde ir, né? E aí o seu Barriga revela uma última conversa com o seu Madruga na vida real. Ele disse primeiro que os dois eram vizinhos, né? Moravam muito próximos, eram bem amigos, né? E ele relembra uma visita que ele fez no hospital, quando infelizmente o seu Madruga já estava muito mal por causa do câncer, né? Então ele já estava muito doente. O seu Barriga ia fazer uma turnê na Guatemala, né? E ele falou que o seu Madruga, apesar da situação, da doença, era uma pessoa muito positiva, sempre estava brincando. E aí ele falou: Olha agora, hein, seu Barriga, agora eu não vou poder realmente pagar o aluguel do senhor, né? Foi um momento de diversão entre os dois, mas o seu Barriga falou que ele ficou assim triste, né? Porque era uma brincadeira de fato, mas sabia que o amigo estava próximo do fim, né, já estava muito mal, né? E isso aconteceu mais ou menos ali no ano de 89, que foi quando o seu Madruga morreu, né? Ele fala que infelizmente o seu Madruga fumava muito, né? A gente lembra que o seu Madruga no seriado Chaves estava sempre fumando, né? E o seu Barriga fala, olha, na vida real ele fumava bastante, né? E também bebia uma certa quantidade, né? E tudo isso pode talvez ter contribuído, né? Mas isso não muda o fato do dois personagens que a gente adorou, amou bastante, que até hoje, por mais que o tempo tenha passado, a gente sempre lembra, né? O SBT recentemente voltou aí a exibir Chaves, e agora quem tava com saudade, fora o YouTube, vai conseguir matar a saudade vendo esses dois personagens tão amados, que é o Seu Barriga e o nosso eterno Seu Madruga.